Eu queria destacar também a frase do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, de que o governo continuará defendendo os pontos apresentados na reforma, mas num aceno de que poderia retirar do texto o BPC, o benefício de prestação continuada, e a aposentadoria rural, conforme eu afirmei aqui no começo do programa, Vera. Se a gente lembrar, no dia que essa reforma foi apresentada, lá em 22 de fevereiro, eu falei aqui nesse programa, ela foi apresentada um pouco antes do início, tinha 2 candidatos óbvios a bode na sala, que eram esses 2. Por quê? Na reforma do Temer já tinha havido uma grande dificuldade para incluir a parte de assistência social na reforma da Previdência. Já tinha uma gritaria de deputados e senadores a esse respeito. E o governo tinha se conscientizado que era muito difícil aprovar isso e já tinha topado retirar do relatório que foi aprovado na comissão especial. O Guedes falou, até aqui a gente já tem, vamos tentar ir um pouco além, e a coisa foi muito mal recebida, principalmente porque se optou por colocar para quem recebe menos de 75 anos um benefício menor que o salário mínimo. Isso tem uma razão ali dogmática, doutrinária, que o secretário Rogério Marinho até explicou quando esteve aqui com a gente no 3 em 1. Ele disse, olha, eu não posso colocar para receber a mesma coisa quem não contribuiu ao longo dos anos e quem contribuiu. Os benefícios têm natureza distinta, aposentadoria e benefício social. Então, até para não misturar isso, faz sentido que seja retirado e colocado num outro momento. Vai reduzir aquela expectativa inicial de R$1 trilhão. A qual expectativa, aliás, muitos economistas dizem que não tá totalmente explicada nos números que o governo apresenta. Parece que se quis chegar a um número mágico de 1 trilhão e isso não está muito representado ali quando você decupa os números. Tem economista que acha que o cálculo inicial da reforma já está superestimado. Que a gente chegue a um ajuste em 10 anos de 600 bilhões, que era o que se estimava com a reforma do Temer. Vai tá de bom tamanho, é um bom negócio. Você já recoloca o sistema nos eixos, você faz com que as pessoas passem a contribuir mais, que elas passem a contribuir por mais tempo. Então você vai colocando o sistema num ajuste. Vai, se necessário, outra reforma mais adiante, principalmente se não aprovar a capitalização, certamente. Se os servidores tiverem sucesso no outro lobby que está em curso, que é o de acabar com aquelas alíquotas mais altas para quem ganha acima do teto, a alíquota de 22%, aí você começa a ter uma perda de massa muscular na reforma mais complicada. Então, acho que o governo deveria se prevenir mais contra o lobby dos altos salários ali, dos servidores que ganham altos salários, do que contra essa possibilidade de retirar o BPC e a aposentadoria rural. Então, acho que quando o Rogério Marinho dá essa declaração, ele está querendo dizer, para a gente já está no preço, está de bom tamanho que isso fique fora, desde que a gente preserve aqui em cima o ganho grande mesmo, e aí sim estrutural, que vai ter de você começar a fazer que quem se aposenta pelo teto, se aposenta com integralidade do vencimento, passe a contribuir mais e entre no mesmo regime que o trabalhador da iniciativa privada. Essa é a parte coração, esse é o core da reforma, esse tem que ser preservado e é esse que a gente tem que defender aqui e defender contra as mistificações de que é confisco, não é confisco coisa nenhuma. Quem ganha extra-teto tem que contribuir acima do que contribui hoje, porque a coisa não é sustentável dessa maneira que está. Andresa, para você, qual a leitura que você faz dessa fala do secretário Rogério Marinho? O Rogério Marinho não pode dizer, mas a leitura que eu faço da fala dele é a obviedade de que BPC e a aposentadoria rural, e além disso a desconstitucionalização da Previdência, já eram. Talvez, inclusive, inseridas no pacote reformista com a finalidade do boi de piranha, como gordura mesmo, como aquilo a ser queimado no processo político, na tramitação política. O problema é que foram queimados antes do debate formal começar. E o processo político indica, de novo a história, que mais sangramento virá. Não podemos nos esquecer de que o presidente Jair Bolsonaro levou debaixo do braço
ao Congresso uma proposta que estabelecia como idades mínimas, projeto oficial do governo, 65 anos para homens, 62 para as mulheres. 1 ou 2 dias depois, numa conversa com jornalistas, falou em 60 anos para as mulheres como o seu número. Como o parlamento entende isso? Como o parlamento recebe esse movimento da parte do presidente? O projeto fala em 65 e 62. O presidente fala em 60. O parlamento defende o projeto original que está lá ou se acomoda no mais fácil, menos impopular 60 anos? E aí, fazendo isso, deixa a idade do homem em 65 ou ajusta proporcionalmente para que fique mais próximo dos 60 anos das mulheres? Tem muita discussão. Por exemplo, eu já ouvi dizer em conversas com agentes políticos, inclusive desde dentro do governo, que a idade mínima, 65, 62 anos, era muito importante e que, portanto, o prazo de transição de 12 anos, muito duro, estaria disponível para alguma elasticidade na negociação política. Vejam, estão colocados aí os dramas dessa reforma, sem que consideremos algum cisne negro praticamente contratado nesse processo, que é o ativismo judicial. O Ministério Público, os procuradores, de modo geral, com raras exceções, são hostis à reforma da Previdência. Mexe com o futuro da categoria. A Vera acabou de tratar sobre isso. Nós sabemos o que pode acontecer. Operação, vazamento de delação, incriminação de algum político, pequenas coisas que ganham grande dimensão e que interferem no processo político. Alguém tem muita dúvida de que isso tende a acontecer, de que isso acontecerá? A história, de novo, mostra que acontece. É preciso considerar nessa equação da reforma da Previdência para se avaliar o lugar a qual chegaremos. Se no final desse processo, tudo indica que no segundo semestre, mas vá que o Rodrigo Maia está certo, no primeiro semestre, chegarmos a esse número de que a Vera falou, 600 bilhões, considerado toda essa dinâmica e a falta de articulação política do governo, não tenham dúvida de que o mercado estará comemorando, porque a realidade impõe esse número como possível. Então, tem muita água para rolar, muitas pedras nesse caminho, mas que não acreditemos que o que já foi cedido agora, em função de pressões de grupos ou de classe política, resolva o problema. Mais sangramento no texto da reforma virá. Vamos lá, Joel, mais uma rodada. Pois é, e o que eu acho curioso são os movimentos do mercado no meio disso tudo, né? Uma semana, reforma apresentada, todo mundo eufórico, vai passar, o Congresso está se mobilizando, Bolsonaro fala algumas coisas, mercado em pânico, dólar sobe, a bolsa cai, cai inclusive do patamar dos 100 mil pontos, que estava todo mundo mirando ali, comemorando. Daí Bolsonaro dá alguma amostra, por mais superficial que seja, de que não, na verdade estamos em paz, vai dar tudo certo. E de novo, a euforia volta a se fazer ouvir aí. O mercado, nesse sentido, ele reage a cada pequeno ruído, a cada pequena sinalização por parte das forças em jogo aí do governo e do Congresso. Agora, o que me parece é que há um risco real, sim, do governo, ao voltar para sua estratégia, para o seu DNA de conflito com as instituições nacionais, botar tudo a perder, comprometer, dificultar a aprovação de um projeto para o qual não há grandes obstáculos fora ele próprio, hein? Esse é o mais importante. E aqui eu retomo de novo outra coisa que o próprio Paulo Guedes falou na sua fala aos senadores, né? Que o grande obstáculo vinha do próprio governo. Se existe algum obstáculo hoje em dia, é dali que sai. Existe um outro ator também, o Andreasa lembrou bem, que estão, na verdade, bastante quietos, o que também me preocupa, né? Que o Ministério Público e o Judiciário não estão fazendo um barulho compatível com o poder que eles têm na sociedade. O que me deixa apreensivo de pensar que, será que preparam alguma outra coisa aí para, no momento certo, tentarem dar um golpe de morte na reforma da Previdência? Do ponto de vista constitucional, parece muito difícil ver algum problema nela aí, né? Não viola nenhum ponto da Constituição aí. A Comissão de Constituição e Justiça não deve encontrar nada, mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho aberto, porque os argumentos pretensamente pseudo-jurídicos contra a reforma da Previdência certamente virão. Agora, independentemente da interpretação que cada um faça da legislação brasileira, ou dos direitos adquiridos, ou de todo o resto, o fato é que sem essa reforma,
o Brasil quebra, o Estado brasileiro quebra. A nossa situação, que já é ruim, com quase 13 milhões de desempregados, vai piorar ainda mais e a perspectiva de crescimento vai se tornar ainda mais distante. Então, se a gente quiser sair dessa situação grave em que nos encontramos, precisamos, gostando ou não do governo, achando ou não que eu gostaria de me aposentar mais cedo e não vou poder, independentemente da opinião de cada um, é o papel de cada cidadão neste momento aceitar que sim, teremos que incorrer num custo cada um de nós, porque o futuro de nós todos e dos nossos filhos depende da aprovação dessa reforma.